Sejam bem-vindos ao nosso treinamento online, hoje com o tema documentação necessária para certificação e registro de imóveis rurais. Eu agradeço a todos que já estão conectados conosco. Tem bastante gente ainda entrando na sala virtual. E eu peço desculpa pelo pequeno atraso que a gente teve. Nós estávamos fazendo os últimos ajustes aí no áudio e na tela para garantir que tudo saísse bem. Agradeço também a Margarete, que será a palestrante desse curso online. E vamos então falar agora sobre a dinâmica, como será realizado esse treinamento online. Então vocês verão uma apresentação na qual vocês poderão ver a tela e ouvir o áudio da palestrante, e logo depois vai ser feita as respostas. A interação de vocês é através do chat, então não é preciso usar webcam nem microfone, somente um fone de ouvido ou a própria caixa de som do seu computador. Esse aqui é o painel que vocês usam para enviar para a gente os seus comentários, suas dúvidas. É só digitar a pergunta nessa caixinha, depois clicar em Send. Nós vamos recebê-los aqui. Algumas das perguntas nós vamos responder diretamente pelo chat e outras para fazer ao final para a palestrante. Alguns lembretes. A gente comenta que o treinamento ele nunca termina no dia mesmo, ele se prolonga nos próximos dias, então vocês vão ter acesso depois desse mini curso aos materiais, tanto o PDF na apresentação, o vídeo na íntegra, para quem quiser ver depois com mais calma, e também uma tabela de perguntas e respostas, na qual ficam registrados todos os questionamentos de vocês e as respostas da Margarete. E os certificados de participação serão enviados por e-mail na próxima semana. Bom, o tema desse treinamento foi proposto pela Margarete Maria, e é um tema muito recorrente, a gente sempre viu nos seminários online, nos cursos que a gente organizou, muitas dúvidas quando o tema era já referenciamento de imóveis rurais, certificação e também o contato, né, com os cartórios e com o registro de imóveis. E aqui uma questão bem interessante que eu acho que a Margarete propôs e vai ser tema do final, do fechamento desse treinamento, é isso, é o posicionamento. Como os profissionais de GEL devem se posicionar perante os cartórios, quando houver algum problema também com o registro de imóveis, como resolver tudo isso. Aqui está a nossa agenda. Claro que não é só isso, eu resumi bastante, mas basicamente vai ser falado sobre diferenças entre registro, certidão e matrícula, também sobre averbar e registrar, são coisas diferentes, as necessidades de retificação de um registro, o que é ter segurança jurídica. Vai ser falado também sobre a Lei 10.2067, de georreferenciamento de imóveis rurais, os prazos, também os documentos para o georreferenciamento, o que é a anuência dos confrontantes, quando que é necessário fazê-la, o que é o SNCR do INCRA, como agir quando um imóvel não possui o código do INCRA. Também vai ser abordado um pouco sobre o uso capião, o que é, como e quando enviar para o SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA, a preparação dos documentos para o cartório, após feita a certificação, que é a experiência do oficial de registro, também após a certificação pelo SIGEF, como é feito o cancelamento da certificação, os motivos da preparação para o SIGEF, as diferenças entre área registrada e não titulada, e entre área titulada e não registrada, e por fim, como eu comentei, os problemas enfrentados com os cartórios e como se posicionar em relação a isso. A palestrante, como eu já comentei também, adiantei antes, é a Margarete Maria, sócia fundadora da empresa TGR Treinamentos,
onde atua como instrutora de cursos teóricos e práticos na área de montagem de processos para georreferenciamento e certificação de imóveis rurais, cadastro ambiental rural, entre outros. E aqui no GeoEduc ela é a nossa instrutora nessa área dos cursos online e nos web treinamentos. Então eu vou passar agora a palavra para a Margarete Maria e volto logo depois da apresentação na sessão de perguntas e respostas. Margarete, então agora é com você. É comigo, né, Eduardo? Obrigada. Isso. Espera aí que eu acho que eu passei para o computador errado aqui. Só. Foi. Agora sim. Mas agora está certo. Pronto, né, Eduardo? Pronto, já estamos vendo sua tela. Boa tarde, Eduardo, mais uma vez, o Guilherme, meus companheiros nessa luta. Obrigado a todos os participantes desse web treinamento, aos que eu conheço, aos que eu não conheço, aos que ainda pretendo conhecer pessoalmente, aos nossos clientes da GeoEduc, da Mundo Geo, que eu sei que tem bastante na sala, e que tenhamos uma boa tarde. Como o Eduardo mesmo disse, eu tive a coragem de propor esse web treinamento, né, esse conteúdo, e depois que eu propus, eu falei, gente do céu, que conteúdo pesado que eu me propus dessa vez, porque isso nem é um conteúdo, isso é um desafio. E vocês que estão assistindo, ouvindo esse web treinamento, vocês concordam comigo que é um desafio. Tanto pela documentação, quanto pelo cartório, quanto o problema que nós enfrentamos com o cartório, como também pela insegurança que o cartório está tendo. E nós vamos ver também o porquê dessa insegurança, o que está gerando essa insegurança e como nós devemos nos posicionar nesse momento que já nem podemos falar mais que é de transição, porque já se vai 1 ano de CIGEF. Então já passou o momento de transição, nós já somos CIGEF, já passou a época de cartório, já falar que não tem mais programas, que não sabe como agir, porque a lei já deve ter sido lida e relida. E também já passou o momento de nós, profissionais, estarmos tratando o CIGEF como se fosse um bebezinho, porque o CIGEF, para dizer assim que ele já está um adulto, só falta liberar a retificação e mais algumas ferramentas que a gente sabe que é a diária não titulada, e alguns outros pequenos reajustes. Mas nem por isso nós podemos falar que nós estamos ainda nos adaptando ao CIGEF. Nós estamos, sim, talvez não levando o CIGEF da maneira que tem que ser levada. E talvez pela facilidade que nós temos de lidar com essa ferramenta que para nós, há 1 ano atrás foi novidade, que hoje já não é mais, talvez essa facilidade está levando muitos profissionais a, entre aspas, vulgarizar a profissão, porque acha que é fácil certificar um imóvel. Estamos vendo profissionais certificar sem querer ir na área, certificar sem ler documentos, e o cartório, nesse momento em que o INCRA, nós não vamos dizer que o INCRA se afrouxou, porque nós vamos ler a Lei 10/2007, que o INCRA agora está na função dele. A função real do INCRA é essa que ele está agora. Mas o cartório agora, ele está sentindo a responsabilidade, porque agora a responsabilidade de toda a documentação é somente do cartório, porque não tem INCRA mais para conferir. Aliás, o INCRA, ele dava uma peneirada nos documentos para ir para o cartório. Agora nós não temos mais isso, agora só o cartório, nós e o cartório. O proprietário e nós e o cartório. O proprietário e o cartório. Então, vamos nesse web treinamento. Eu sei que as dúvidas de vocês são muitas, mas eu quero dar certeza que as minhas talvez sejam mais ainda. Principalmente porque eu tenho que estudar para o web treinamento, e quanto mais a gente estuda, mais dúvidas surgem, porque a gente começa a ler as leis, e vai no manual, e vai na lei, e a gente começa a ter mais dúvidas ainda, e talvez a gente fica até difícil saber onde procurar sanar as dúvidas. Então, sei que as dúvidas que vocês vão enviar, as que eu não souber responder, vai me dar a oportunidade de estar estudando para mandar para vocês depois. Então, o que eu não souber responder aqui, vocês podem ter certeza que eu vou agradecer a vocês a oportunidade de ter como estudar para enviar depois as respostas. O Eduardo já falou um pouco, né, já adiantou sobre o que nós falaríamos nesse web treinamento, então nem vou mais falar sobre isso, que é esse conteúdo aqui, que
parece que é pouco, mas não foi não, viu, gente? Foi muito. Mas eu gostaria que fosse mais ainda. Então, quando nós vamos fazer um georreferenciamento, ou um remembramento, um desmembramento, nós solicitamos os documentos. E esses documentos que chegam em nossas mãos, a maioria deles é uma certidão. Uma certidão, às vezes é de inteiro teor, às vezes é uma certidão simples. E, às vezes, também a pessoa fala que não tem documento, que possui uma posse. E a gente vai analisar esses documentos e não sabe qual documento que eu vou necessitar nesse momento do georreferenciamento. Então, é isso que nós estaremos vendo agora. Nós trabalhamos diretamente com o cartório, acho que quase todos que estão na sala já foram ao cartório por algum motivo, seja para uma averbação, um registro, simplesmente para tirar uma certidão. Mas todos nós já fomos ao cartório. E quem é esse profissional? Que às vezes alguns chamam de tabelião, outros chamam de notário, no manual de gestão eles falam oficial de registro. Então, quem é esse profissional a quem nós estamos nos referindo nesse momento? O tabelião, segundo o dicionário, é um profissional do direito, dotado de fé pública, a quem é delegado o exercício de atividade notarial e de registro como oficial de cartório, seja de notas, de protestos ou de registros públicos, segundo a Lei 8.935, de modo eficiente e adequado, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. Então, o que importa aqui, essa frase aqui, né, de modo eficiente e adequado. E o notário? Também é um profissional de direito, dotado de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro como oficial de cartório. Então, o que quer dizer isso? Que o conceito de tabelião e notário é o mesmo. Então, tanto nós podemos falar o tabelião quanto o notário. Para esse webinar, eu me detive muito nesse livro do Eduardo Augusto, o Eduardo Agostinho, que acho que quase todo mundo sabe quem é, né, do IRIB. E ele, entre as coisas boas que eu já vi nesse livro dele, é essa frase, que de todos os profissionais do direito, o registrador imobiliário é o único que pode analisar com a devida segurança se o levantamento planimétrico está ou não incluindo área não titulada. Ele é o único que conhece a fundo os registros de sua circunscrição, sabe das deficiências locais, conhece o histórico dos imóveis e tem o melhor e mais exclusivo arquivo existente para pesquisar a vida pregressa desse bem de raiz. E isso que ele falou é fato, né? Principalmente, assim, eu moro em Goiânia, mas eu sou do interior, e tem muitos aí que são do interior, eu tenho vários clientes do interior, então às vezes ele fala assim, não, eu ligo lá e ele sabe quem é o confrontante dessa área. Por quê? Porque ele conhece, tem muitos anos, ele já conhece os imóveis todos, ele sabe quem comprou, quem vendeu, quem se pretender vender, a área vai dar maior, às vezes vai dar uma diferença de área, talvez ele saiba até por quê. Então, ele é o único profissional que tem isso na mão, que pode nos dar essa segurança. Por que se passa a ser segurança? Porque, às vezes, nem o proprietário sabe quem é o vizinho dele. Mas, no registro de imóveis, ele é o profissional que ele sabe quem é o vizinho. E, às vezes, o proprietário nunca viu, não sabe, às vezes, alguém que comprou a área, foi embora para São Paulo, só investiu, mas ele sabe. Então, ele nos dá essa segurança. Ainda não é a segurança jurídica, da qual nós iremos falar daqui um pouco, mas nos dá uma segurança para o nosso trabalho nessa pesquisa.